O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo Padre Adriano, irmãos e irmãs, vamos respirar um pouquinho assim, ó, puxar o ar. Mesmo com a máscara é difícil, né? Aqui em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, está um pouquinho quente. Um pouquinho não, né? Bastante. Às vezes esse calor não nos ajuda tanto na boa participação, mas nós fazemos todo o esforço, né? Vocês são guerreiros. E vieram nesse dia, nessa segunda-feira, celebrar esta linda festa, a conversão do apóstolo São Paulo. Tal foi a importância deste fato que ocorreu na igreja, porque é o único na igreja que nós celebramos a conversão, dada a sua importância para o cristianismo. Lucas, ele reconheceu como na teologia nós chamamos de teofania, como essa manifestação, que teofania significa manifestação, graça de Deus, kairós de Deus, ali na vida daquele homem, Saulo. Lucas narrou por 3 vezes, nos Atos dos Apóstolos, essa conversão maravilhosa que ocorreu na estrada de Damasco. Alguns dizem, né, padre, que Saulo caiu do cavalo, mas o texto bíblico não nos diz isso, né? Mas nos diz que ele ficou cego. Aquela luz foi tão grande naquela estrada de Damasco que o cegou. Saulo, que achava que enxergava bem. E aqui não estou dizendo do enxergar físico, com esses 2 olhos que nós temos, que podemos contemplar a beleza da criação, podemos olhar uns para os outros. Eu me recordo muito aqui do Padre Roger, quando eu era seminarista, e nós servimos na missa de quarta-feira, isso há muito tempo, né? Bons tempos. Ele falava assim: vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: coisa mais linda que meus olhos já viram. Aí eu virava para o seminarista e falei assim: não vou mentir agora. Só para brincar, né, gente? Não vou mentir agora, não pode, estar na Santa Missa. Mas os olhos que o Senhor nos deu para nós contemplarmos as maravilhas, os seus prodígios, né? Paulo ficou cego e voltou a enxergar de uma maneira nova depois deste encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, o próprio texto bíblico que hoje nós escutamos, Lucas narrando para nós nos Atos dos Apóstolos, diz que Paulo foi o único que escutou aquela voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? O que eu fiz para você, Saulo? E nós poderíamos até mesmo nos perguntar, e talvez você já se fez essa pergunta: mas Cristo já tinha morrido aí? Cristo já estava ressuscitado, já estava na glória, já estava em ascensão, como que estava perseguindo Cristo?
Nossa, ele estava perseguindo o Cristo que estava presente na vida de cada cristão. Cada cristão porta no seu mais íntimo o Cristo. E perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Nós estamos nessa missa da família, quando nós perseguimos uns aos outros dentro de casa, nós estamos perseguindo Jesus Cristo. Saulo, por que você está me perseguindo, homem de Deus? Deixa esses cristãos em paz. Só que Saulo, ele agia exatamente porque ele era um homem, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, era um homem temente a Deus. Saulo não estava se convertendo a Deus, porque a Deus ele já tinha se convertido. Ele era um bom judeu, um homem inteligentíssimo, formado na melhor escola do seu tempo, a escola de Gamaliel. E era em nome da lei que ele estava perseguindo os cristãos. Porque era mais ou menos ali no ano 31, onde Paulo teve esse encontro com Jesus Cristo. Imagina, gente, o cristianismo não tinha essa força que tem agora. E que muitas vezes nós estamos deixando morrer o cristianismo. Em alguns países o cristianismo já está morrendo. Tempo atrás eu escutava do padre Clóvis, que fez os caminhos de São Paulo. Muitos dos lugares onde Paulo evangelizou já não é o cristianismo mais como religião. Em muitos lugares, países, já nem ouviram ainda, as pessoas nem ouviram mais falar de Jesus Cristo. E esse homem deu a vida para o Evangelho. Esse homem cumpriu aquilo que nós escutamos no Evangelho e também cumpriu o que diz o Salmo: ide por todo o mundo, a todos anunciar o Evangelho. Depois que aquele homem teve o seu momento de conversão, de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou um apóstolo fervoroso. Ele percebeu a ignorância que ele estava. Ele saiu daquela situação onde ele se encontrava e passou realmente a viver uma experiência nova a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha escutado falar de Jesus. Ele escutava falar dos cristãos e por ele não aceitar de maneira alguma, não, o cristianismo de jeito nenhum, ele começou a perseguir. Até mesmo o primeiro mártir da nossa igreja, as roupas do primeiro mártir, o diácono Lourenço, foi colocado as vestes dele aos pés de Saulo. E ele tinha recebido cartas de recomendação para que pudesse perseguir mais ainda os cristãos. Não uma perseguição, meus irmãos e minhas irmãs, de alguém que quer fazer uma maldade. Não é simplesmente essa perseguição, mas uma perseguição para dizer: olha, nós precisamos acabar com essa religião, porque ela está contaminando, entre aspas, o nosso judaísmo. Esses cristãos estão na ignorância. Não é Jesus Cristo que deveria vir, ele não é o Messias esperado. Aí São Paulo, ou melhor, Paulo, na estrada de Damasco, conforme nós escutamos hoje na primeira leitura, ele foi surpreendido. Aqui Lucas narrou para nós, mas o bonito é quando o próprio Saulo narra a experiência que ele teve com Jesus. Está na carta aos Filipenses. Ele diz assim: Cristo me alcançou. Naquela estrada, não somente no sentido de físico, de alcançar na quilometragem, não. Saulo foi encontrado por Jesus, foi alcançado por Cristo. E foi uma realidade inesperada. Saulo foi surpreendido. É tão bom ser surpreendido pelas coisas boas, não é? Saulo, gente, ele não estava à procura de nosso Senhor Jesus Cristo. É um homem que procurava a verdade, sim. Mas por procurar a verdade, Cristo o encontrou. Você já encontrou com Cristo também? Eu não sei qual foi o lugar, eu não sei qual foi a hora, eu não sei qual foi o dia. Talvez seja hoje para muitas pessoas, vocês que estão aqui, mas para aqueles que estão nos acompanhando em casa. Talvez hoje o Cristo trouxe você aqui para que Ele pudesse se encontrar com você. Cristo me alcançou. E Cristo alcançou Saulo em tudo aquilo que ele estava vivendo. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo nos alcança nas nossas tristezas. Cristo nos alcança nas nossas decepções. Cristo nos alcança quando nós achamos que já não tem mais jeito para a nossa vida.
É Cristo que vem ao nosso encontro. É Ele que vem na condição em que nós estamos. E vocês podem achar que talvez o Senhor, lá do céu, Ele olha para nós aqui e nos enxerga como uma multidão. Mas não. O Cristo nos enxerga a partir de dentro. Dentro de nós, Cristo nos enxerga. Aí dentro de você, Cristo quer realmente te encontrar e te alcançar. Alcança-nos, Senhor, nessa tarde. Alcança-nos nesta hora na Santa Missa, Senhor. Como Paulo foi alcançado por Ti e que ele mesmo considerou como um aborto, como alguém que já não tinha mais jeito. E depois daquele encontro contigo, Senhor, meu Deus, Paulo considerou tudo como lixo, como esterco. Tal foi esse encontro que marcou a vida deste homem, meu Deus. Nós te pedimos também, encontra-nos nesta hora. Alcança-nos neste momento. E meus irmãos e minhas irmãs, neste alcançado Senhor, Paulo disse, tendo em vista que eu já fui alcançado por o Senhor, agora eu quero correr para que possa também alcançá-lo. O Senhor nos alcança e nós queremos também alcançá-lo. Como? Buscando aquilo que é próprio de Deus, que é próprio de Jesus, até a eternidade onde nós alcançaremos em plenitude. Mas para isso, a realidade que aconteceu com Saulo precisa acontecer também com cada um de nós, a conversão. Tirar-nos da cegueira, para Ele poder realmente enxergar Jesus Cristo. Para que Jesus possa realmente ser contemplado por nós, nós precisamos sairmos das nossas cegueiras. E os nossos olhos precisam se abrir e conhecermos realmente Jesus Cristo. Existem muitas pessoas boas por aí. E existem muitas pessoas que fazem obras de caridade. Existem muitas pessoas que são bondosas. Mas, no entanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós só realmente enxergaremos de verdade quando nós conhecermos nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta somente sermos bondosos, é preciso conhecer Jesus Cristo. Ele é o único que pode trazer a luz verdadeira para nós. Ele é o único que pode trazer salvação para as nossas vidas. Saulo, ele estava cego também interiormente, ele estava achando que estava fazendo a coisa certa. A partir do momento em que ele se encontrou com Jesus Cristo, ele reconheceu, eu estou cego. E aquele homem passou a ser um menino. Teve que ser conduzido até Ananias. Teve que pedir para que ele pudesse receber o batismo. Aquele homem teve que se tornar humilde. E saiba, meus irmãos e minhas irmãs, para nós sairmos das nossas cegueiras, nós precisamos também permitirmos sermos guiados pela igreja, guiados pelos padres, guiados pelos bispos. Vocês que são pais, vocês também precisam guiar os vossos filhos para que eles possam encontrar Jesus Cristo e saírem da cegueira. Jesus Cristo é o único que pode iluminar o ser humano. Jesus Cristo é o único que pode trazer a luz verdadeira para as nossas vidas. Ananias foi este homem que pediu a graça do Espírito Santo para Saulo, e aquele homem viveu a experiência de ser batizado no Espírito. Viveu aquela experiência de que como tivesse escamas nos seus olhos que caíam naquele momento, e aquele homem começou a enxergar de maneira nova. Permitamos nos encontrar com Cristo, porque a partir de Cristo eu enxergarei as coisas na ótica de Deus. A partir do que Jesus realiza em mim, eu começo a enxergar a minha família, não mais como uma família que está fundada no pecado, na desgraça, desculpe falar, mas enxergar a partir dos olhos de Deus. E os olhos de Deus sempre são olhares de esperança. É sempre um olhar que nos olha com misericórdia. É sempre um olhar que quer nos arrancar da condição onde nós estamos e nos inserir no seu reino. Olha o que nós escutávamos ontem na liturgia da palavra. O reino de Deus está próximo de vós. E como consequência desse reino que chega, como abertura a este reino que está próximo e que não está distante, mas que está próximo de nós, convertei-nos, convertei-vos. E conversão, meus irmãos e minhas irmãs, essa metanoia que diz a igreja.
Mudança de mentalidade, pensar como Cristo pensa, agir como Cristo agiria, falar como Cristo fala. Mudança de mentalidade e também mudança de atitudes. Mudança de atitudes, sermos melhores. E no entanto, meus irmãos e minhas irmãs, só é possível essa graça se nós nos abrirmos realmente à luz de Jesus. O Papa Bento XVI escreveu assim: neste momento, Saulo não perdeu o que havia de bom e verdadeiro na sua vida. Ele era um homem bom. Ele era um homem que buscava as coisas nobres, mas, no entanto, ao encontrar com Jesus Cristo, ele começou a compreender as coisas de maneira nova. Ele começou a entender tudo aquilo que a lei dizia, tudo aquilo que os profetas diziam. Ele começou a enxergar tudo com uma única régua, a régua de Cristo. Ele se apropriou do modo novo de viver a sua vida. Ele se abriu ao Cristo. Ele se abriu, meus irmãos e minhas irmãs, a um diálogo com nosso Senhor. Quem és tu? Jesus perguntou. Ou melhor dizendo, ele perguntou, quem és tu? Ele se abriu a conversar com Deus. E Jesus disse, eu sou aquele que você persegue. Abra-se ao diálogo com Deus. Abra-se a escutar Deus. Fale do que você tem no seu coração também, mas se abra a escutá-lo. E é o que aconteceu com Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, é o que quer acontecer também conosco todos os dias. Transformar os nossos pensamentos, transformar a nossa maneira de viver, porque Paulo, naquele dia, meus irmãos e minhas irmãs, teve um encontro com Jesus ressuscitado. Com Cristo vivo, ele o experimentou naquele momento e marcou a vida de Saulo para sempre. Tanto que marcou que de Saulo que ele era, ele se transformou em quê? Em Paulo. Olha que encontro maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. O encontro de Jesus, com Jesus que nos muda, que nos faz ser melhores. Tem pessoas que podem dizer, assim como a nossa história, tem pessoas que também dizem como a história, existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. E a vida quando tem Cristo é melhor, verdade ou não é? Tem uma música que diz, a vida quando tem Jesus é muito melhor, tudo passa a ter, não sei se é sabor ou valor, é uma coisa assim. A vida quando tem Jesus é melhor. E Jesus Cristo não chega, conforme nós escutávamos ontem, com ameaça. Olha, eu estou próximo, convertei-vos. Não. Jesus Cristo chega oferecendo a amizade dele para nós, como ele chegou oferecendo para Saulo. E Saulo narrou isso para nós, eu fui alcançado por Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu estava mencionando isso para vocês, gente, depois que ele encontrou com Jesus Cristo, ele achou tudo que ele tinha como um lixo. Tudo que ele tinha adquirido na vida não se media, não tinha o valor do encontro que ele recebeu naquele momento com Jesus Cristo. Jesus Cristo em primeiro lugar, todas as outras coisas passam a ser efêmeras, secundárias, porque Jesus estava em primeiro lugar na vida de Paulo. Daí o bonito, e é o segundo aspecto, e com isso eu quero terminar essa homilia. Paulo não encontrou com Cristo para ele mesmo ficar no seu mundo fechado. Paulo se encontrou com um Cristo que iria colocá-lo em missão. A nossa conversão verdadeira, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando nós nos encontramos com Cristo, nós partimos a anunciar. Encontramos o Cristo. O que Maria Madalena viveu naquele domingo da Páscoa? Ela viu o Senhor, ela se encontrou com o Senhor, então ela saiu alegre. Eu vi o Senhor, eu me encontrei com Cristo. Meus irmãos, saindo daqui também dessa Santa Missa, queira também essa experiência. Eu vi o Senhor, eu me encontrei com Ele, Ele falou ao meu coração. E sair daqui anunciando esse Cristo vivo e ressuscitado, mas no entanto, um anúncio que Paulo viveu e que não foi separado da cruz. Paulo, mesmo tendo se encontrado com Jesus Cristo, ele não foi poupado das dificuldades. Mas no entanto, a cruz que Paulo abraçou não era a cruz por ela mesma, era uma cruz pascal. Porque depois da cruz, meus irmãos e minhas irmãs, para todos nós, existe ressurreição.
Depois da cruz, chega a vitória na nossa vida. Eu gostaria que você aplaudisse essa realidade, porque isso é o que o Senhor está nos dizendo neste momento. Depois das cruzes que nós enfrentamos, das lutas que nós passamos por sermos cristãos, chegará para nós a vitória, chegará para nós a ressurreição, chegará para nós a vida em plenitude. E era o que Paulo experimentava naquele momento. Ananias falou para Paulo, foi omitido hoje na primeira leitura, mas Ananias disse: você sofrerá muito, Paulo. Mas aquele homem não ficou como um coitadinho. Ele sabia que por ele mesmo, ele não daria conta de passar pelas lutas e pelas dificuldades, pelo sofrimento, como eu também tantas vezes sou covarde. Mas o que me leva, o que nos impulsiona, meus irmãos e minhas irmãs, a força do Espírito Santo que age em nós. E aquele homem estava tomado pelo Espírito Santo. Por isso que, saindo daqui desse santuário, não tenha medo das lutas, das dificuldades, das provações, porque você sai daqui cheio do Espírito Santo. Você sairá daqui pronto para anunciar: Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está ressuscitado, conforme Paulo também fez. E chegando no final da sua vida, ele disse: combati o bom combate, guardei a fé. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantos não estão combatendo o bom combate? Quantos já aposentaram as chuteiras? Quantos estão guardando as armas porque não querem lutar mais? Não querem lutar mais contra o pecado, não querem mais lutar pela família, não querem lutar mais para um mundo novo. Ah, como Paulo, nós poderíamos dizer no final da nossa vida: combati o bom combate, guardei a fé. Fé no meio do que nós estamos vivendo. Para que ter fé, Padre Wellison? A ciência resolve tudo. E nós estamos vendo que a ciência talvez não está resolvendo tudo, porque o único que é capaz de resolver tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele não iluminar os cientistas, eles não resolvem tudo. Se Jesus Cristo não der força para o ser humano, ele não consegue trabalhar. Ai, Jesus é o único que pode resolver o maior dos problemas que existe na humanidade, o pecado. E Ele veio para resolver esse problema. É o maior mal. O maior do que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, que não é pequeno. Eu digo para vocês, enfrentei a Covid-19. Meu Deus, não foi fácil. Não vou menosprezar aqui. Mas o maior mal de uma humanidade, do mundo, é o pecado. E eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e com isso eu vou encerrar. Está chegando as vacinas aí para nós, graças a Deus. As coisas parecendo que estão se encaminhando, mas depois que chegar a vacina, o que vai ser da nossa vida? Tem muitos que estão esperando a vacina para voltar para o pecado, para voltar para a vida velha. Recebamos essa graça que Deus nos concede nesse tempo, através da ciência, mas olha, Senhor, eu quero aproveitar essa minha vida para Te buscar mais, para Te amar mais. As pessoas que estão do meu lado, e como nós estamos sofrendo em meio a tantas perdas, de pessoas que nós amamos. Senhor, eu quero que essa pessoa receba sim, essa vacina, para que eu possa amá-la mais, não de uma maneira egoísta, mas para nós sermos melhores, para nós nos convertermos, meus irmãos e minhas irmãs. Que toda essa graça que nós temos, que Deus concede para o homem raciocinar, pensar, é para o nosso próprio bem, mas que seja realmente para o nosso bem. Que não seja para nós recebermos essas realidades e voltarmos para a vida velha, mas aproveitarmos realmente para a nossa conversão, meus irmãos e minhas irmãs. Para nós valorizarmos a nossa família, para nós valorizarmos quem está do nosso lado. Um dia Jesus Cristo, e talvez você que já está na igreja diz: Padre Wellison, eu já vivi a primeira conversão. Agora nós precisamos viver a segunda conversão. Vocês, eu, o Padre Adriano. Jesus Cristo, um dia, Padre, os discípulos estavam brigando para saber quem era o maior. E Jesus Cristo chamou uma criança, colocou-a no meio e disse: se vocês não se converterem e não se transformarem como essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus.
Meus irmãos e minhas irmãs, o que é essa conversão que Jesus aponta para nós? É a conversão que todos nós precisamos viver todos os dias, porque talvez nós já estamos na igreja e já dizemos, eu estou muito bem, Padre Welles. Olha, estou 100%, já não tenho mais pecado na minha vida. Ah, se não se transformar como uma criança, se não se converter, não vai entrar no reino dos céus, não. Quem é egoísta, orgulhoso, vaidoso, não entra lá, não. É Jesus quem disse. E o que é se converter e transformar como uma criança? Padre, é viver a experiência que Jesus disse ontem, onde os apóstolos, eles só tinham uma promessa: farei de vós pescadores de homens. Transformar como uma criança é não querer cargos, é não querer poder, é não querer estar acima de ninguém, é ser aquilo que Jesus nos prometeu: farei de vós pescadores de homens. E o que é ser pescador de homens, dizia o Papa Francisco? Quando o peixe está lá naquela condição dele, lá no rio, no lago, no mar, o pescador o retira do seu mundo e coloca-o num novo mundo. Ser pescador de homens é tirar os homens da condição que eles se encontram, fechados na tristeza, nos medos, nas trevas, inseri-los no novo mundo, na luz de Deus, na graça de Deus. Toda a conversão que nós, todos os dias experimentamos, não é para nós mesmos, é para que nós possamos viver com essa única promessa: farei de vós pescadores de homens. Feche por um instante os seus olhos, se você quiser. Fale com Deus que você deseja realmente essa conversão. Todos os dias, essa conversão que é um processo na nossa vida. Mas quanto mais nós nos convertermos para o Cristo, mais felizes nós seremos, mais realizados nós nos tornaremos. Alcança-nos, Senhor, nesta tarde. Como o Senhor foi ao encontro de Saulo naquela estrada de Damasco, eu também ao nosso encontro, Senhor. Com a Tua luz nos retira da cegueira, nos retira dos medos. E ajuda-nos, Senhor, a realmente a tê-lo em primeiro lugar, a combater o bom combate. E como o apóstolo São Paulo dizia, já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Nós queremos nos configurar cada vez mais a Ti, Jesus. Que seja o Senhor a agir em nós, que seja o Senhor a viver em nós, que seja o Senhor a nos conduzir. E se você quiser, meu irmão e minha irmã, fique de pé. Quem já ora no Espírito, vai soltando a sua voz no Espírito. Venha ao nosso encontro, ao Espírito Santo, levando-nos a experimentar Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo que vem trazer essa vida nova para todos nós. Leva-nos a este encontro que muda a nossa história, que muda a nossa mentalidade. Dai-nos, Espírito Santo, experimentar este sabor que vem deste encontro pessoal com Jesus. Vem, Espírito Santo, mostrar o nosso verdadeiro valor a partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus Cristo. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de ver Jesus Cristo conforme viu Saulo. Quando caíram aquelas escamas, ele pôde enxergar na ignorância, no erro em que ele se encontrava. E aquele homem se alegrou. Batiza-nos, Espírito Santo. Renova-nos, Espírito Santo. Transforma-nos, Espírito Santo. Faz de nós, Espírito Santo, uma nova criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.